Boa tarde, pessoal. Então, eu tô aqui hoje porque uma amiga minha, Gilmara, lançou o desafio na minha vida, o desafio da palavra. E eu queria falar sobre algo que eu gosto muito, que está em 2 Coríntios 5,17. Fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu gosto dessa palavra porque eu aprendi muito, no começo, quando eu comecei a caminhar com Jesus. E antes de eu caminhar com Jesus, eu achava que eu era filha de Deus, porque Deus é pai de todo mundo, então Deus era meu pai. Mas eu não tinha noção do que é a paternidade de Deus. Então, quando eu comecei a caminhar com Jesus, que eu aprendi que nós somos criaturas, Deus nos fez como criaturas. E há um estágio, há um tempo para se tornar filho de Deus. Porque quando Jesus nos fez, Deus nos fez. Mas quando nós não aceitamos a paternidade de Deus, ainda nos tornamos filho dele. A partir do momento que eu creio naquilo que ele está me ensinando, na palavra dele, que eu vou aprendendo dia após dia, e creio que ele é Deus, que ele é o único Salvador, meu Pai, isso me dá o direito de tornar filho de Deus, que fala aqui em João: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está em João 1,12. Então eu achei o máximo, porque aí que eu conhecia Deus, aí que eu comecei a entender por que Deus é o meu Pai, E em João também fala, aquele que crê em mim e me ama, guarda os meus mandamentos. Quando a gente se torna filhos de Deus, começamos a honrar o nosso Pai em obediência e verdade. Não só em falar eu sou filho de Deus, mas em segui-lo verdadeiramente. Eu digo assim, seguir a Bíblia, ter um foco. A Bíblia é o meu foco. Então eu começo, a partir dela, a crer e conhecer que realmente Deus é o meu Pai. Então, quando eu entendi que para me tornar filho eu tinha que receber o Espírito de Deus sobre a minha vida e ter em mim características de Cristo, hoje eu posso dizer que sou filha de Deus. E é interessante porque não é desmerecer ninguém, porque eu também cria. Mas a gente tem que conhecer a Deus, aceitar aquilo que Ele tem para nós nos tornarmos filhos de Deus. Até eu brinco com a minha irmã, ela fala: então você é filha de Deus e eu sou criatura. Na verdade, sim, quando a gente não aceita aquilo que Deus nos ordena, como um pai, aquele que nos aconselha. A Bíblia está ali, um GPS para você chegar até o Pai. Então, se você seguir aquilo que está na Bíblia, você vai chegar ao Pai. Então, tem todo um procedimento. Você tem que crer que realmente Jesus te salvou, morreu na cruz por cada um de nós. Aí temos que começar a entrar no universo de Deus, numa coisa que não é no mundo mais, que vai nos ensinar, mas é o Espírito de Deus que vai derramar sobre nós. E Ele fala, o próprio Deus fala: contudo, aos que receberam o Espírito de Deus, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é eu que estou falando que eu sou filho de Deus e fulano é criatura. Deus fala para se tornarem filhos. Eu fiz todas as coisas, eu criei todas as coisas, tudo é criação minha. Mas aquele que crê em mim e recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito Santo e começa a ser guiado por Ele, esse sim se torna filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus e você começa a conhecer, ter intimidade, você vê que é completamente diferente daquilo que a gente aprende sozinha, assim, aprende com o que ouve falar. Então, isso eu acho muito lindo, muito interessante. E se formos falar de tudo, assim, que Deus
que a Bíblia fala sobre paternidade, sobre criatura, sobre filho, a gente vê que é um universo rico e a gente muitas vezes não está aberto para essas coisas, para receber as coisas de Deus, né? E tem em Romanos 8,14 fala também, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu antes não era guiado pelo Espírito de Deus, eu era guiado por mim mesmo, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Então não teria como eu falar que sou filha de Deus, eu era realmente uma criatura de Deus. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, que eu busco a Deus, busco estar em comunhão com Ele, intimidade, dia após dia, conhecendo a Deus em oração, pela Bíblia, eu hoje posso dizer que sou filho de Deus, porque eu reconheço a minha paternidade, eu reconheço da onde eu saí, da onde eu era e de onde Deus me colocou, de onde Deus me tirou e vem me ensinando dia após dia sobre isso. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que, o universo de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Ser filho de Deus é algo maravilhoso, é uma honra, porque muitas vezes a gente não sabe o que é ser filho de Deus, a gente diz ser, Deus é meu pai, mas no fundo não sabe o que é o amor de um pai, porque o mundo aí fora mostra um amor que não procede do amor de Deus. Aí fora fala de um amor que não é o amor de Deus, né? E o amor que a gente fala, o mundo ainda não reconhece, porque é algo espiritual que vem do Senhor quando a gente tem intimidade dia após dia. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Tenha intimidade com Deus, se aprofunde na palavra, entenda o que é ser filho, entenda o que é criatura. Se aí você se identificou com essa palavra e quer ser filho de Deus, procure alguém de Deus, sabe? Procure pessoas que têm as características de Deus, procure estudar a Bíblia, procure se aprofundar em Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te convencer e ele vai mostrar o amor de Deus sobre a sua vida, e aí sim você vai entender o que é ser filho de Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele nos mima, Ele nos ampara, nos protege, e quando a gente crê realmente naquilo que Deus é, né, no que Deus foi capaz de fazer por amor a nós, a gente realmente crê que só um pai de amor faria tudo o que Ele fez. E é isso. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. E eu vou escolher 3 pessoas para lançar também, para desafiar nessa palavra. Um beijo no coração de todos e parabéns para quem teve essa iniciativa muito linda. Apesar de a gente ficar um pouco nervoso, porque não está acostumado a falar assim, saber que algumas pessoas vão ver, mas foi muito benção. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.